Bom dia, meus amados, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida em mais uma manhã de segunda-feira. Nós podemos dizer bem-vinda à semana, que a presença de Deus esteja sobre a minha semana em todos os dias. Nós estamos falando sobre como viver uma vida extraordinária, como fazer da minha vida uma vida extraordinária, uma vida com sentido. Uma vida de forma que me alegre, não só a mim, mas as pessoas também que me ouvem ou que estão ao meu lado. Estamos baseando toda essa vida extraordinária em Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito. Quando nós começamos a ver manifestado em nós o fruto do Espírito, nós vamos viver uma vida extraordinária. E nós começamos a falar sobre o amor, a alegria, falamos da paz, falamos da paciência, da bondade, da retidão. E hoje nós vamos falar da fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é uma característica que está no caráter de Deus. Deus, ele é fiel, mesmo que o homem não seja fiel. Eu quero te dizer que Deus, ele não muda. Ele não muda porque ele tem uma fidelidade impressa no seu caráter. E eu gosto muito de usar essa expressão, permanecer, porque quem é fiel permanece. Quem é fiel não desiste. E nós não podemos desistir, queridos, até que nós tenhamos certeza de que nós já completamos aquela tarefa. Eu quero usar um texto hoje que o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas características que Paulo diz que ele viveu, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. São características de uma pessoa fiel, uma pessoa que completa a carreira, uma pessoa que vai até o final, na mesma linha, na estabilidade. Nós falamos sobre a retidão, e a retidão ela anda de mãos dadas com a fidelidade, porque uma pessoa fiel é uma pessoa que não muda, uma pessoa reta, uma pessoa que está sempre com integridade ali na pauta. Agora, o que nós precisamos aprender? Que todo ser humano, ele precisa de uma causa para ele ser fiel. Então, as pessoas, elas vão ser fiéis à causa do trabalho, elas são fiéis ao trabalho. Algumas vão ser fiéis à causa do casamento. E ainda outras serão fiéis à palavra que ela fala. Não, eu tenho palavra. Mas o que nós precisamos saber é que também vão existir pessoas que vão ter compromisso com a causa do trabalho, elas vão ser fiéis no trabalho, em relação ao trabalho, ao serviço, mas elas não vão ser fiéis na causa do casamento. Então, ronda uma fidelidade aqui na minha vida de casamento, mas eu não sou muito fiel ali com o horário. Eu sou fiel aqui no meu trabalho, mas não sou fiel muito ali naquilo que eu falo. Então, fica rodando um desequilíbrio de fidelidade. Eu sou fiel aonde eu gosto, eu sou fiel aonde me convém, eu sou fiel para quem é fiel comigo, fica aquela coisa, Mas nós estamos falando da manifestação do fruto do Espírito de Deus dentro de nós. Nós não estamos aqui falando da palavra, dando para você, dando para mim, a intenção de que eu possa ser fiel aonde eu quiser. Porque o que Deus nos convida nessa manhã é para nós sermos fiéis em tudo, de forma que a gente possa ter o nosso caráter transformado ao caráter semelhante ao de Cristo. Porque, afinal de contas, nós estamos falando do fruto do Espírito.
Eu não estou falando do fruto de um trabalhador, de um fruto de uma esposa, de um marido, de um filho, que é fiel aqui, ali, lá. Não. Eu estou falando do fruto do Espírito de Deus que é gerado em nós por meio da pessoa de Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus imprime Jesus em nós, quando vamos caminhando com Deus, vamos mergulhando na verdade, vamos tendo desejo de conhecer Deus dia após dia, começa a ser imprimido na minha vida o caráter de Cristo. Então, o caráter de Cristo, ele não tem nada a ver com o caráter do homem. Porque quando nós vou fazer um parênteses aqui para explicar isso rapidinho. O homem, ele diz, não, eu tenho um caráter. Meu pai me ensinou a pagar as minhas contas, a trabalhar, a ser honesto. Ah, meu pai fez isso, fez aquilo e me deu um bom caráter. É maravilhoso o caráter humano. Mas o caráter de Cristo, ele nos ensina a perdoar. Ele nos ensina a caminhar mais uma milha. Ele nos ensina a permanecer, não desistir de ninguém. Ele não me ensina a desistir de mim, ele não me ensina a desistir das pessoas, muito pelo contrário. Por quê? Porque é o caráter de Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que ele não desistiu de nós. Ele permaneceu fiel mesmo com a minha infidelidade. Lá em Números 23, 19 diz isso. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não. Por quê? Porque ele tem compromisso com a causa dos seus filhos que amam a fidelidade, que amam andar junto, que amam dia a dia ter esse relacionamento. Então nós vamos aprendendo que Deus ele vai permanecer fiel o tempo inteiro. Lá em Lamentações 3:23, ele diz assim: suas misericórdias se renovam a cada manhã. Podia parar por aí, mas ele continuou: grande é a sua fidelidade. Por que ele completou? Grande é a sua fidelidade. Porque grande é a palavra que ele tem. Deus, ele zela, ele cuida daquilo que ele é. E ele é um Deus fiel. Você pode chegar diante de Deus hoje todo errado, todo cheio de falhas, de erros, mas Deus ele vai estar lá. Ele não vai virar as costas para você. Ele não vai desistir de continuar investindo na tua vida, na tua família, nos teus filhos, no teu casamento, na tua vida financeira. Ele não vai desistir. O que acontece somos nós que muitas vezes não entendemos e vamos perdendo. Mas quando nós mergulhamos a nossa vida nele e vamos provando do seu amor, da sua bondade, vamos conhecendo essa parte do caráter de Deus, que é a fidelidade. E aí nós vamos lembrar do apóstolo Paulo falando a Timóteo: olha, eu combati o bom combate, eu lutei, eu perseverei, eu fui para a prisão, eu sofri naufrágio, eu passei frio, fome, nudez, mas eu permaneci na causa do reino de Deus, do Evangelho, em levar Jesus. Ele completou a carreira porque ele estava prestes a ser decapitado em Roma. Paulo iria morrer, mas antes dele morrer ele disse isso aqui: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira. Mas ele não deixa de dizer: eu guardei a fé. Isso é característica de uma pessoa fiel, que fica firme, que permanece, que não desiste. Então o convite de Jesus para nós nessa manhã é que nós tenhamos um coração fiel. Seja fiel, fiel aos seus amigos, fiel à sua esposa, seu marido, fiel aos seus filhos, fiel a uma vida ministerial, fiel a Deus, fiel à comunhão, fiel na questão também financeira, na fidelidade do dízimo, na fidelidade
a oferta, na causa do social. Seja fiel. Agrade a Deus através da sua fidelidade. Isso faz parte do caráter de Deus e Deus quer imprimir isso em nós. Que possamos empreender nessa jornada. Porque para mim alcançar uma vida extraordinária, a fidelidade tem que ser uma marca na minha vida. A fidelidade não pode ser só naquilo que eu escolho como uma causa boa para mim, que vai me trazer lucro. Então eu vou ser fiel no meu casamento porque eu estou recebendo algo em troca. Não. Eu sou fiel ao meu casamento porque eu fiz uma aliança com alguém. E eu fiz uma aliança dizendo: é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença. Isso se chama fidelidade. Ah, mas o amor já acabou. A palavra de Deus diz que o amor não acaba. O que muitas vezes vai sendo sufocado é o amor vai sendo sufocado. A nossa fé vai se abalando. Nós vamos tirando os olhos de Cristo. Então, vamos perdendo o compromisso e acaba deixando de ser fiel. Às vezes não é uma traição que demonstra a sua infidelidade, mas às vezes é a sua falta de compromisso com a amizade, com a educação e às vezes com tantas outras coisas com o outro. Isso demonstra infidelidade. Então nós precisamos pedir ao Senhor: resgata em mim. Eu quero resgatar a fidelidade, eu quero ser fiel em tudo, Senhor, em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar. A minha palavra seja uma palavra fiel, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna, é bíblico. Então que nessa manhã possamos ter os nossos olhos abertos para essa chave que pode virar muitas áreas em nossas vidas, nos permitindo uma vida extraordinária. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Verdadeiramente, o Senhor é um Deus em quem nós podemos confiar. O Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a tua palavra que diz isso. Senhor, o salmista dizia que a tua fidelidade era um escudo na vida dele. Era a proteção, porque o Senhor não muda. Então eu quero te pedir que nessa manhã o Senhor nos ajude a também ser fiéis à causa do caráter em relação à fidelidade. Eu quero ter fidelidade em tudo que eu fizer. Assumir o meu compromisso, mergulhar nessa certeza, Pai, para que as pessoas possam ver uma marca de Cristo em mim. Eu oro em fé, eu agradeço ao Senhor por nos ensinar a ser fiéis, nos mostrando o seu caráter, Pai. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, que Deus te abençoe de forma rica e abundante. Até quarta-feira, assim o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau.